Bom dia, bom dia! Bom dia com alegria no meu coração que eu estou aqui nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de terça-feira, em nome do Senhor Jesus, para transbordar na sua vida a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, bom dia, irmã Delce. Cada dia eu estou aqui num horário, mas eu vou me organizar para fixar um horário que é importante. Fixarmos um horário para começarmos a nossa live, porque cada dia eu estou começando num horário. E para você não perder, em nome de Jesus, eu vou me organizar para ver o que eu posso fazer. Se é de manhã ou à tarde, porque às vezes eu tenho compromisso à tarde, eu ponho de manhã. Aí quando ponho de manhã, eu ponho, não dá para fazer de manhã, eu ponho à tarde, mas vai dar certo. Se você não conseguir ver ao vivo, é importante a mensagem chegar até você em nome de Jesus, é você tomar posse da bênção. É a mensagem de Jesus que é o importante. Então não importa o horário que você vai me ver, se é ao vivo, se não é ao vivo, todos os dias, estando ou não tendo pessoas aqui, eu vou estar transbordando a palavra de Deus, porque eu sei que basta uma palavra para que a nossa vida ela venha a ser transformada, venha a ser alcançada pelo poder que da palavra em nós, na nossa vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus é como água, uma água inesgotável, como uma fonte de águas que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. Então é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a direção do Espírito Santo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então é com alegria no meu coração que eu estou aqui nessa manhã. Desculpa aí, garganta, tá? Abençoada, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Bom, já deu certo, porque tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema fortíssimo, de um tema poderoso, de um tema que nos leva a refletir, em nome do Senhor Jesus. Esse tema, Deus ele falou comigo hoje de manhã, porque hoje de manhã eu vou me abrir aqui com vocês. Hoje de manhã eu não queria fazer live, não queria. Tem dias que são desafiadores, você não quer fazer, mas você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Deus ele colocou no seu coração. Nós seguimos a visão do nosso coração. Se Deus colocou algo em nós, não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo é dele para Ele. Deus ele busca em nós, em mim e você, é um coração disponível. É um coração que está disposto a obedecer a Ele. Então não importa aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha, aquilo que você acha de você, não importa isso. E hoje nós vamos falar desse tema poderoso, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Desse tema poderoso. Hoje nós vamos falar da soberba. Soberba, o orgulho que precede a queda. Hoje o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Ele falou assim comigo: não é sobre você, não é sobre você, é sobre mim. É sobre a mensagem que você carrega. Não é sobre o seu eu, não é sobre a sua vontade. Que isso possa queimar no seu coração também, porque não é sobre nós, é sobre Ele. A soberba, o orgulho que precede a queda. O que é o orgulho? O que? O orgulho ele é um sentimento, vamos dizer, uma ideia, um sentimento que silencioso. O orgulho é silencioso, coloque isso no seu coração. O orgulho, ele é silencioso. Você pensa, não tem nada a ver não é isso não. É silencioso o orgulho. O orgulho ele é silencioso, mas o tombo que a pessoa ela cai, ele é barulhento. Quando a pessoa cai, a pessoa orgulhosa, ela cai, é uma tragédia. O orgulho é silencioso, mas o tombo do orgulho, ele traz o quê? Um barulho, um estrondo, que isso venha causar temor e tremor no nosso coração, porque isso causou temor e tremor no meu coração hoje de manhã. O orgulho, ele é silencioso. Porque às vezes nós achamos que é sobre nós, sabe? Nós achamos que é sobre nós, é sobre eu, sabe? A gente fica se importando
fica vitimizando, sabe? Hoje eu não tô bem, sabe? Hoje eu não eu vou passar para outro dia, amanhã eu faço. Hoje é eu, sabe? A gente coloca o eu na frente de Deus. E não é assim que funciona. O orgulho, ele é silencioso. Você começa a olhar muito para si, em vez de olhar para Deus. O orgulho é silencioso, mas o tombo. Já anota aí para você no seu caderninho. O orgulho é silencioso, mas o tombo que o orgulho ele causa é o que? Estrondoso, é barulhento, é desastroso. Que nós venhamos vigiar em nome de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre como a soberba pode nos afastar do propósito e nos levar à ruína. Verdadeiramente, como a soberba, ela pode nos afastar do propósito. E como pode? Ela nos afasta do propósito de Deus e nos leva à ruína, porque aquele que se afasta do propósito de Deus, a vida dele é completamente destruída, é completamente arruinada, porque quando nós saímos do propósito de Deus, só nos resta a destruição, só nos resta a condenação. Que venhamos refletir nessa palavra de hoje. Eu sei que é forte, mas eu vim aqui para transmitir aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Aquilo que Deus fala comigo, eu posso transbordar na sua vida. Eu sei que é forte essa palavra, mas é um despertamento para nós. Se verdadeiramente nós nascemos para vencer, nascemos para conquistar, nascemos para andar por cima e não por baixo, nascemos para viver o melhor de Deus nessa terra, nós devemos todos os dias matar o nosso eu, matar o nosso ego, matar o nosso orgulho, pisar nele todos os dias para poder fazer a vontade de Deus. Se verdadeiramente nós queremos vencer na vida, vencer no propósito de Deus nessa terra, nós precisamos vencer o orgulho, vencer o ego, vencer a soberba todos os dias. Eu digo para você, é todos os dias. Sabe aquela musguinha? Todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Que essa música ela possa fazer parte da sua vida, do Thales Roberto. Eu escolho Deus. Todos os dias nós devemos escolher fazer a vontade de Deus. Cumprir o propósito que Deus nos chamou para esse tempo. Que nós venhamos deixar o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa vontade para o segundo plano, porque a prioridade é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro é fazer a vontade de Deus. Nós temos que guardar o nosso coração, temos que guardar o nosso coração em Deus. Por isso não podemos ter espaço algum para o orgulho tomar conta do nosso coração, para a soberba tomar conta do nosso coração. Pelo nosso narizinho empinado, sabe? A pessoa que não abaixa a servir, o que é abaixar a servir? Baixar aqui, ó, cabecinha, em honra a Deus, em humildade, diante de reconhecer Deus. Essa pessoa está sendo orgulhosa e ela vai ser dura a queda dela. Ela vai cair e vai ser estrondoso a queda, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Até quando eu coloco na história aqui, essa música que é muito real, e é assim, não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre Deus, é porque é dele, para Ele, todas as coisas. Nós fomos chamados por um propósito nessa vida. E não podemos deixar o orgulho, a soberba, tomar conta do nosso coração. Eu não venho aqui pregar a minha vida. Quem conhece os meus bastidores é somente a Deus. Quem conhece os seus bastidores é somente Deus. Então Deus sabe o que eu passo. Deus sabe aquilo que eu tenho que superar. É um processo e cada dia é melhor. E Deus também sabe o seu. Mas não importa, nós devemos o quê? Anunciar aquilo que Deus nos chamou para anunciar. O que importa é que Ele cresça e nós diminuímos. Todos os dias, em nome de Jesus.
O tema, o versículo-chave da nossa mensagem de hoje está lá em Provérbios. Anota aí no seu caderninho. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba, ela procede à ruína. A altivez do espírito, ele procede o quê? A queda. A soberba, ela precede o quê? A ruína. E a altivez, o quê? O orgulho. O orgulho do espírito, o quê? A pessoa orgulhosa, ela o quê? Precede a queda. A pessoa altivez, a pessoa que tem que ser do jeito dela, ela vai cair. Se não é do nosso jeito, se for do meu jeito, não vai dar bom. Vai cair. Não vai prosseguir, não vai adiante. Quantas pessoas, elas começam, igual eu já disse, começa bem, mas elas param. Por quê? Porque o orgulho entrou no coração. Elas pensam que é sobre elas e não é sobre elas. É sobre Deus. Imagina o apóstolo Paulo pregando o evangelho. E se ele olhasse para si só, para si mesmo, ele pararia de pregar o evangelho. Ele foi açoitado, ele foi preso. E mesmo assim, ele continuou escrevendo cartas. Ele continuou escrevendo a Bíblia em meio às prisões. Por quê? Porque não era sobre ele. Era sobre Deus. Era por um propósito maior do que ele. Assim como ele disse, para mim o morrer é Cristo. O morrer é Cristo. O viver é lucro, o morrer é Cristo. Que nós venhamos ter isso no nosso coração. O viver tem que ser Cristo. O morrer tem que ser Cristo. Temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. A soberba, ela procede à ruína. E a altivez do espírito procede à queda. O que é soberba? É a exaltação do eu acima de Deus. O que é soberba? É a exaltação do eu mais do que Deus. Mais acima do que Deus. Sabe? Você coloca você em primeiro lugar acima de Deus. Ah, mas se não fosse eu. Ah, é eu. Ah, é eu que faço, é eu que... Não, tudo que você faz depende de Deus. Então nós não podemos colocar o nosso eu acima de Deus. Ah, Deus sabe aquela historinha? Que é a historinha. Deus conhece o meu coração. Deus conhece mesmo o meu e o seu coração. Deus nos conhece. Ai, sabe, ele sabe que hoje eu não tô bem. Eu poderia estar contando historinha pra mim até agora. Ah, Deus sabe o que eu tô passando. Ai, o Senhor, eu poderia estar contando historinha. Mas eu não tenho que estar contando historinha pra mim. Deus sabe sim. Deus sabe que eu sou capaz e que não é na minha força, mas é na força dele. Assim como o Senhor diz, ele diz na tua palavra, abra a tua boca que eu a encherei. E eu estou aqui falando com você, não é de mim, é do próprio Deus. Ele, abre a tua boca, que eu vou encher. Não coloca você, não seja vitimista, não. Coloca Deus acima de tudo. Quantas pessoas, elas cedem à carne. Ah, Deus sabe. Ah, hoje eu vou dormir até meio-dia. Ah, hoje eu tenho que descansar, né? Porque eu trabalhei demais, eu tenho que descansar. Não desperta para a vida. Vive uma vida preguiçosa. Principalmente mulheres preguiçosas. Não age para a vida. Vitimistas. Temos que acordar para a vida. Todos os dias nós precisamos acordar para a vida. Nós só temos hoje. Às vezes pensamos muito no amanhã, no ontem que passou. Nós temos que viver hoje. Faça a diferença hoje. Pisa no orgulho hoje, na soberba hoje. E faça o que precisa ser feito. Diminua o seu eu. Busque mais de Deus. Não exalte o seu eu. Não tenha pena de você. Não tenha dó de você. Ah, eu tô com dó de mim. Nossa. Não é que você tem que se martirizar. Não. Mas coloca Deus acima de tudo. Dependa de Deus acima de tudo. O que é soberba? O que é soberba? É confiar na própria força. O que é soberba? É confiar na própria força.
e não na graça de Deus. É confiar nas próprias forças. Ela escolhe confiar na força do seu braço, em vez de acreditar, em vez de depositar, em vez de acreditar na graça de Deus sobre a sua vida. Nós devemos acreditar, nós devemos depositar a nossa confiança na graça de Deus. Basta a tua graça, basta a graça de Deus na nossa vida. A tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É quando você não faz nada, é aí que eu ajo. Nós precisamos botar a nossa confiança na graça de Deus. Não é na força do nosso braço. Não é no nosso jeito, é no jeito de Deus. É do jeito de Deus, não é do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Nós devemos trilhar. É do jeito de Deus. A graça dele nos basta. O seu poder, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando nós dizemos que não dou conta. Deus, é igual eu falei para Jesus hoje, falei, Senhor, eu não dou conta. Se o Senhor não for comigo, não deixa... Eu falo para Deus, eu falei, Senhor, não deixa eu envergonhar o teu nome, não. Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Diminua o meu eu para que o Senhor cresça em mim. Espírito Santo, falei para o Espírito Santo, toma minha boca, toma minha vida. Nós devemos confiar na graça de Deus, não na força do nosso braço. Assim como eu sempre falo, bom é Deus em mim. Bom é Deus em você. Se tirar Deus de você, só resta a podridão, só resta o pecado, só resta o quê? As historinhas que nós contamos para nós mesmos, só resta o vitimismo, só resta o quê? O orgulho, o ego. Se tirar Deus de nós estamos perdidas. Mas com Deus em nós podemos todas as coisas. Só a graça dele nos basta. A graça do Senhor nos basta. Então o que? A soberba é o que? É a exaltação do eu. Sabe? É eu. Sabe? Coloca o sei tudo. A pessoa vitimista, sabe? Tudo é ela. Se pisou no pezinho, tipo assim, é só ela, sabe? É só ela. A vida dela assim, gira em torno dela. Ela quer que todo mundo reconheça ela, quer que o marido reconheça, os filhos reconheçam, a sociedade reconheça, ela quer viver de status, ela quer ser reconhecida, é o eu dela. Ai, ninguém tá vendo, eu bem poderia estar um monte de vítima. Tem dia que eu vou ficar fazer a live aqui, não tem ninguém na live, mas eu faço. Por quê? Porque a graça de Deus me basta. Se ele me chamou, a visão que eu tenho no meu coração é maior do que aquilo que eu tô vendo. Então, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Não é sobre mim, é sobre aquilo que eu carrego. E tudo, absolutamente tudo coopera para o nosso bem. Até que aquilo que aparentemente aos nossos olhos não faz sentido, lá na frente vai fechar a conta. Lá na frente Deus vai mostrar. Vai mostrar. E mesmo se ele não mostrar nessa vida, na eternidade, Deus vai mostrar esse tempo. Ele vai mostrar. Deus, ele não fica em débito com os seus. Deus, ele não fica em débito nem com você, nem comigo. A graça dele nos basta. O que basta é nós diminuirmos o nosso eu e deixar Deus reinar através das nossas vidas. Importa que ele cresça e eu diminua, assim como João Batista pregava no deserto. Ele falava, importa que Jesus cresça e eu diminua. Quando Jesus ele veio, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que Jesus cresça na minha vida. Importa é a mensagem que eu carregue, que alcance aquelas pessoas que estão lá perdidas ainda, sem direção, que o Espírito Santo pode trabalhar nessas vidas através de quê? Através de mim e através da palavra de Deus que sai da minha boca. Porque a palavra de Deus é que limpa. A palavra de Deus é que purifica. Então o que? A soberba, ela procede à ruína. E a altivez do espírito, ele procede à queda. A soberba é a exaltação de si mesmo. É confiar mais na própria força do que confiar em Deus. Do que confiar na graça de Deus. Exemplo disso, Lúcifer. Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus.
Tá lá em Isaías 14, 12, 15. Eu não vou ler aqui para vocês. Ele caiu por causa do orgulho. O Lúcifer, ele caiu por causa do orgulho. Que venhamos vigiar, pelo amor de Jesus Cristo, vigia. Que nós venhamos vigiar todos os dias. Por quê? Porque Lúcifer, ele caiu por causa da soberba, por causa do orgulho. Ele quis ser mais do que Deus. Ele queria construir um céu mais alto que o de Deus. Ele deixou o orgulho tomar conta do ser dele. Lúcifer deixou a soberba, deixou o orgulho entrar no coração dele, entrar na vida dele, e ele caiu. Se nós deixarmos o orgulho nos dominar, o ego nos dominar, queremos ser mais do que Deus, ele vai nos derrubar. Ele vai nos derrubar. Nós vamos distanciar de Deus e vai restar para nós somente a condenação, assim como resta a condenação somente para Lúcifer, para o diabo. Só resta para ele a condenação. Por quê? Porque ele deixou o orgulho tomar conta dele. A soberba tomar conta dele. E não é isso que Deus ele quer para mim nem para você. Outra pessoa que deixou o orgulho e a soberba tomar conta, Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 4, versículo 30 a 37. Nabucodonosor, ele deixou o orgulho tomar conta dele. Ele exaltou a si mesmo. Depois você lê a história lá. Ele exaltou a si mesmo. Ah, é eu. É eu. Tiro eu. Mas Deus fez o que com Nabucodonosor? Humilhou. Ele pastou como um animal. Ele comeu capim. E comigo, com você, não vai ser diferente. Se nós deixarmos o orgulho nos dominar, Deus vai nos humilhar. Nós não vamos dar bem na vida. Sabe aquele filho rebelde? Dá um exemplo aqui. Um filho rebelde que ele decidiu: eu vou viver a minha vida. Sabe aquele? Eu quero a minha carta de euforia. Eu quero viver a vida. Eu quero morar sozinho. Eu quero ir pro mundo. Eu quero. Aí o pai faz o que com o filho? Então vai, filho. Pode ir. Abre mão. Abre mão daquele filho. Então vai. Já que você quer ir. E esse filho vai fazer o quê? Ele vai pastar como animal. Ele vai pastar. Porque, sabe, sem Deus na nossa vida, nós somos como os animais. Nós pastamos como animais. Observa o mundo hoje. Observa aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus. Elas estão como animais. Tem pessoas que elas acham que é cachorro. Tem pessoas que elas acham que é gato. Eu já vi, não é coisa da minha cabeça não. Eu já vi pessoas desenhando o corpo tudo, com tatuagem, dizendo que era gato, dizendo que era cachorro. É o orgulho. É o orgulho nessas vidas. Que elas não reconhecem que existe um Deus maior, que é um Deus soberano, que criou todas as coisas. Elas acham que ela vem do Big Bang, elas acham que elas vêm do macaco, elas acham que vem de outro lugar. Tem uns que acham que é extraterrestre. Por quê? Pasta como animal. Porque deixou o orgulho tomar conta do coração. Acha que não depende de Deus. Acha que não precisa de Deus. É do jeito delas. Assim também Nabucodonosor pensou que era tudo sobre ele. E não era sobre ele. É sobre Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, o ego. Assim como eu digo e volto a repetir, o ego, o orgulho tem que estar lá debaixo do nosso pé. Nós temos que pisar nele todo dia, com o joelho no chão, com a cabeça no chão, se humilhando diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Reconhecendo que é só Ele na nossa vida. É só Ele na nossa vida. Não queremos pastar como animais. Eu não quero cair. E eu tenho certeza que você também não quer cair por causa da soberba e orgulho, assim como Lúcifer também caiu. E para isso nós precisamos diminuir o nosso eu, para que Deus cresça em nós. Deus precisa crescer em nós. Quantos filhos de Deus hoje
tem caído por causa do orgulho, por causa da soberba. Tem que ser do seu jeito. Filhos de Deus, pessoas de Deus estão na igreja há anos. Anos! Mas está vivendo do seu jeito, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Isso parte do coração de Deus, sabe por quê? Porque o inferno não foi feito para filho de Deus. O inferno foi feito para Lúcifer, os seus anjos, que caíram por causa da soberba. Caíram junto com ele, não foi para os filhos, para nós. Por isso nós devemos vencer a soberba, vencer o orgulho, vencer o nosso ego, vencer o nosso eu, para cumprir o propósito que Deus ele nos chamou. Em nome de Jesus. Devemos sim pregar as boas novas para tirar essas pessoas que estão lá achando que é animal, achando que para ela é do jeito dela, levar Jesus para essas pessoas. E eu vou falar um negócio, os tempos estão sendo abreviados e Deus ele tem pressa em alcançar essas pessoas. Vão vir dias difíceis e para isso nós precisamos nos aproximar mais de Deus e precisamos o quê? Pisar no orgulho todos os dias. Vai vir dias difíceis e precisamos nos aproximar de Deus. Não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo. Precisamos nos aproximar de Deus, quebrar o nosso eu, o nosso orgulho e cumprir o propósito que Deus nos chamou para esse tempo. Quantos filhos de Deus estão se perdendo? O inferno é realidade. E Deus ele tem pressa para tirar os seus filhos, para não irem para lá. Para não irem para lá. Outro exemplo de pessoa soberba é os fariseus. Sabe os fariseus? Esses Deus, todos Deus, foge deles. Fariseus, eu até deixei a Bíblia aberta nesse fariseu. Está em Lucas 18, 9, 14. Diz assim, ó. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezaram os outros. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Sabe, os fariseus, eles se achavam mais do que todo mundo. Os fariseus, eles achavam que eles eram mais importantes que todos os outros. Os fariseus. Ele diz assim, 2 homens, eles subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes na semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Os publicanos, porém, estando em pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos a este, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Forte essa passagem. Medita aí na sua casa, para você tomar muito cuidado com isso aqui. Tá lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 e 15. O que ele fala? Senhor, eu faço tudo certinho. Senhor, eu faço tudo certinho. Eu não sou como esses pecadores aí, não. Sou como esses pecadores aí, não. Eles erram, eles falam, eles fazem, eles dizem mal do Senhor. Eu sou santo. Sabe? Eu vou pra igreja. Eu tô lá todo domingo, sabe? Eu tô lá todo domingo, eu oro, eu falo em línguas, eu ajudo a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo a prosperidade, eu ajudo o órfão, eu ajudo a viúva, eu ajudo todo mundo. Então eu mereço, Senhor, a salvação, eu mereço a vida eterna, eu mereço. Cuidado, não merecemos nada. Nós não merecemos nada.
Nós merecemos, sabe o quê? A condenação e o inferno. Mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Tudo mediante a Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos são trapos de imundícia para Deus. Deus, Ele quer, é o nosso coração. Deus não é aquilo que você faz, mas é a intenção daquilo que você faz. Aquilo que você faz é a intenção em agradar a Deus ou ser visto por os homens? Ou ser visto pelos homens? Ou para ser elogiado pelos homens? Cuidado, cuidado. Saul, ele quis agradar o povo. Saul, ele queria sair bem na fita pro povo. Saul, ele desagradou a Deus para ser agradado pelos homens. Cuidado. Cuidado. Devemos ter muito cuidado. Não quer dizer que você é crente há 20 anos, é cristão, na verdade, não é religioso. Tá há 50 anos na igreja, aí tem aquele irmãozinho que tá chegando agora na fé com a vida toda errada. Aí aquele novinho na fé que chegou na igreja hoje, Deus abençoe e transforma a vida dele, e você tá há anos lá na igreja. Aí você vê a bênção do irmãozinho, aí você fala assim, Deus, mas eu faço tudo. Eu lavo o banheiro da igreja, eu limpo o chão, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço. Deus, Ele olha o seu coração, ó a soberba aí, ó o orgulho aí. Você faz pra quê? Pra ser aplaudido? Você faz pra quê? Para as outras pessoas te verem? Ou é pra Deus? Ou é pra Deus? Cuidado com o orgulho. Cuidado com a soberba, porque Deus, Ele olha para o nosso coração. Ele não olha o que nós fazemos, mas Ele olha a intenção do nosso coração. Se está verdadeiramente voltada em agradar a Ele. Cuidado com o orgulho. Devemos tomar muito cuidado com o orgulho, e é todos os dias. Devemos pisar no nosso ego, devemos pisar no nosso eu para cumprir o propósito que Deus, Ele tem para a nossa vida. Aquele publicano lá, ele fez o quê? Ele chegou na sinagoga lá, ele não fazia nada do que o fariseu fazia. Ele tinha uma vida toda errada, pecadora, mas ele reconheceu no seu coração que sem Deus ele não conseguia. Ele reconheceu e falou, Senhor, pobre de mim, pecador. Pobre de mim, pecador, que erro, que falho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não quer dizer que você vai ser cristão e vai continuar no erro, não. Quer dizer de rendição, quer dizer você se render verdadeiramente a Deus. Quantas pessoas têm anos, mas não se renderam a Deus? Pensa que é na força do seu braço. O orgulho, o ego, fariseu, hipócrita. Uma coisa que Deus, Jesus, ele sempre relutava contra, naquele tempo era contra os fariseus hipócritas, religiosos, raças de víboras, que fazem as coisas, mas o coração tá sujo. O coração tá sujo, a intenção do coração tá sujo. O orgulho tem tomado conta, acha que é do seu jeito, do seu merecimento. Não é assim que funciona. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eu sei que essa palavra é forte, mas é para despertar você. Você nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. Eu sei que poucos vão absorver essa mensagem, mas é para poucos. Jesus, ele tem pressa. E devemos quebrar o nosso orgulho. Quebrar o nosso eu para fazer aquilo que Deus nos chamou para esse tempo. Qual é o sinal dos corações soberbos? Sabe qual é o sinal? Vê aí se tem esse sinal no seu coração. Primeira coisa, dificuldade de perdoar. Um coração soberbo, ele tem dificuldade de perdoar. Um coração orgulhoso, ele tem muita dificuldade para perdoar. Aquele negócio, olho por olho, dente por dente. Ah, ele fez comigo? Perdoo, não? Quem sou eu? Eu não sou Deus para perdoar? Sabe, um coração soberbo. Cheio de si. Ah, ele fez isso comigo. E agora? Eu sou vítima. Ele fez isso comigo. Eu não perdoo. Eu não sou Deus para perdoar. Que Deus perdoe. Eu não vou perdoar. Soberbo. Hipócrita, fariseu. Deus, ele olha para o nosso coração. E quantas pessoas
estão na igreja. Igreja, templo, feito por mãos humanas, há anos, ouvindo a palavra, mas entrando aqui e saindo por aqui, não dando ouvido, com coração soberbo, guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando chateação no coração. Seja livre hoje, em nome de Jesus, libere essas pessoas do seu coração. Tire hoje a soberba do seu coração. A pessoa que é soberba é aquela pessoa também que acha que sabe tudo. Pobre, miserável e nu. Nós não sabemos de tudo. Precisamos de um dos outros. Precisamos de conselheiros, precisamos de pastores, precisamos de ser disciplinados, precisamos de orientação, precisamos até mesmo de aprender com uma criancinha. Em tudo nós devemos aprender. Aprender com os erros, aprender com os acertos um dos outros. Agora, aquela pessoa soberba, ela acha que é só ela que é certa. É só ela que é certa. Por quê? Porque o orgulho tomou conta do seu coração. E vem esse sentimento. As tentações vêm, lembra? Tentação, ela vem para mim e para você. E quando você aceita essa tentação no seu coração e você age em conformidade com essa tentação, ela se torna pecado. E se torna pecado que te afasta de quê? De Deus. Vem a tentação. Às vezes nós nos achamos vitimistas. Eu não sou hipócrita, eu também às vezes me sinto. Às vezes dói alguma situação que eu enfrento. Vem a tentação, mas é a reação que eu vou dar àquela tentação é que vai fazer a diferença. Acha que sabe de tudo. Quantas vezes eu achava isso de mim? Ah, eu sei. Sabe, quando vinha uma pessoa falar, principalmente o Hélio, me falar, eu já sei. Tipo assim, eu já vivi muitas coisas, então eu já sei. E não é assim que funciona. Devemos aprender, devemos parar para ouvir e reter aquilo que faz sentido para a nossa vida e descartar o resto. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. A gente aprende com tudo nessa vida. A gente aprende com os acertos dos outros, os erros dos outros. Nós não sabemos tudo. Nós estamos em contínua aprendizagem. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Todos os dias, no entanto que a palavra de Deus renova na nossa vida todos os dias. Então todos os dias devemos estar com o coração disponível em aprender. Aprender com pessoas. É isso que você está fazendo aqui. Você está aprendendo comigo. Então está aprendendo. É aprendendo com o quê? Com os meus acertos, com os meus erros. Você aprende todos os dias. Não ache que sabe de tudo, não. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Aquela pessoa soberba, orgulhosa, é aquela pessoa que não aceita correção para nada. É um filho indisciplinado. Não aceita correção. Você fala para ele, olha, se você continuar nesse caminho, não vai dar bom para você. Olha, trilha para esse caminho aqui, ó. Eu sei que é mais dolorido, eu sei que é mais estreito, mas vai dar bom lá no final. Mas não, o indisciplinado, que não quer saber de correção, ele vai para o caminho largo, ele vai para o prazer momentâneo, ele vai para o pecado, ele vai para onde não deve ir e vai dar ruim na vida dele. Porque o salário do pecado, ele é o quê? A morte. A pessoa que é soberba, ela não aceita correção. Por isso que a pessoa às vezes soberba, a pessoa orgulhosa, ela não fica muito tempo ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra, porque ela não aceita a correção. E a palavra de Deus, lembra, é como água, ela nos limpa. E para nos limpar tem que haver correção, tem que haver disciplina, tem que haver direção. E não é, às vezes, aquilo que nós queremos. É aquilo que nos contraria. É aquilo que Deus ele já sabe lá na frente. Então ele já coloca a correção em nós. Ele já nos dá a direção para seguirmos. Então a pessoa ela é orgulhosa. Ela não aceita correção. A pessoa orgulhosa, ela deseja reconhecimento o tempo inteiro. Ela quer ser reconhecida. Sabe aquela pessoa que quer ser reconhecida em tudo que ela faz? Até pelo um cicinho que ela pega no chão lá, ela quer ser reconhecida. Ai, ninguém me viu. Deixa eu ver se tem alguém me olhando aqui para me pegar, para eles me ver que eu peguei o lixinho aqui. A pessoa orgulhosa
quer ser reconhecida por tudo. Ela quer fazer algo, mas ela já quer filmar. Ó, o que eu tô fazendo. Pessoa que quer, ela é orgulhosa, ela quer reconhecimento por tudo. Por tudo ela quer ser reconhecida. E toda honra e glória tem que ser dada a Deus. Deus, ele nos conhece, é nos nossos bastidores, é no nosso dia a dia. Não é no seu status do Instagram, não é no status do Facebook. Não é ali que Deus te conhece, não. É nos seus bastidores. É nos seus comportamentos, nos seus bastidores. Não é para ser reconhecido para ninguém, porque hoje o auge é o quê? É no status. É os likes. É os compartilhamentos. É ser visto. Não precisa disso. Importante é o que Deus te vê nos seus bastidores. É no seu dia a dia. É o que você faz quando ninguém quer ver. Ou quando ninguém está vendo. E quando Davizinho estava lá no campo, que eu já falei em outras lives. Estava lá, cuidando das ovelhas, das suas obrigações. Deus estava vendo ele. Porque Deus, ele te vê não como o homem vê. Ele vê nos bastidores. Ele vê o que está no seu coração. Cuidado com o orgulho. E qual o caminho para a humildade? Qual o caminho para a humildade, então? Como eu ter um coração humilde? Tirar o orgulho do meu coração? Como? Primeiro, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Deus, ele resiste ao soberbo. Deus, ele resiste ao orgulhoso. Deus, ele resiste à pessoa soberba, mas ele dá graça. Presta atenção, anota no seu caderninho, Tiago 4,6. Mas ele dá graças aos humildes. O que é humilde? É reconhecer que dependemos de Deus. É reconhecimento total, não é pouquinho não. É total de Deus. Reconhecer que sem Deus nada somos. Reconhecer que sem Deus nada podemos. Reconhecer que sem Deus não podemos nem dar um passo à frente. Tudo nós precisamos de Deus. Para você ter um coração humilde, você precisa reconhecer a Deus. Outra coisa, você precisa reconhecer a Deus e submeter-se a Ele. Como assim? Submeter-se a Ele. Como? Submeter à palavra dEle. Ser obediente à palavra dEle. Se Deus diz, faça, você faz. Se Deus diz, não, é não. Seja Deus. Quando Deus falar sim, é sim. Quando Deus falar não, é não. É submeter a Deus. É ser obediente a Deus. É ser filho obediente a Deus. Para você ter humildade, para você ter um coração humilde, você precisa, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração ensinável, disposto a aprender todos os dias com as pessoas, com Deus. Lembra que eu te falei? Nós temos que aprender com os erros e os acertos dos outros. E não ser como o fariseu e acusar as pessoas. Ele tá no erro, tá no pecado, vai pro inferno. Não é assim. É olhar para nós. Reconhecer as nossas falhas. E ter misericórdia do outro que tá lá no erro, no pecado. Então nós precisamos aprender uns com os outros. Ter um coração o quê? Um coração ensinável, um coração que ensina outras pessoas, um coração que ajuda outras pessoas, um coração que retém o que é de Deus e também transborda o que é de Deus. Tudo, para você ter um coração humilde, tudo que você for fazer tem que glorificar a Deus. Tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus, porque importa que Ele cresça e eu diminua. Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Se está glorificando a você, se está buscando glória para você, cuidado, vai cair. Simples assim. Vai cair, vai pastar, vai comer capim. Misericórdia. Vai comer capim, é até engraçado, mas é verdade. Cuidado. Se está glorificando você, se o seu ego, você está se achando, aquele negócio, se você está se achando, cuidado, é o orgulho. É o orgulho aí. Tá tomando o seu peito, tá tomando o seu coração. Toda honra e glória seja dada a Deus.
seja dado a Deus, em nome de Jesus. Vamos para a prática? Eu pergunto para você, será que aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos agindo com soberba, sem ver, sem perceber? Pergunta para você, assim como eu comecei essa live, às vezes nós erramos sem perceber. Às vezes vem a tentação para mim hoje. Para que você vai lá? Não, deixa para outro dia. Mas eu venci a tentação. E você, tem vencido a tentação? Do orgulho, da soberba? O que você tem feito hoje? E você não tem visto, você não tem percebido que é o orgulho, que é a soberba, agindo através de você, agindo em você. É o momento de você refletir e buscar o que você está fazendo hoje. Que você está tendo atitudes de soberba. Você tem deixado o ego tomar conta. Você tem cedido à tentação. Olha para dentro, olha para você. Olha para você. Peça para o Senhor nessa manhã, nesse momento que você está me ouvindo. Peça para Ele, fala, Senhor, fala aí agora, fala, Senhor, me mostra, Senhor, se há orgulho em mim. Peça para o Senhor, fala, Senhor, me mostra, por favor, se tem algum orgulho em mim, se tem alguma soberba em mim, Senhor, me mostra. Peça para o Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A humildade no seu coração, no nosso coração, ela atrai a presença de Deus. Ela atrai o favor de Deus na nossa vida. A humildade, reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, ela atrai a graça de Deus, o favor de Deus na nossa vida. Coloca isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Abra lá em Salmo 51. Salmo 51. Salmos 51. Salmo 51, versículo 1, que essa venha ser a oração para você no dia de hoje. Que seja essa oração para mim e para você no dia de hoje. Salmo 51, versículo 17. Principalmente 17, mas leia o Salmo 51 todo, tá bom? Mas o versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que você venha se quebrantar diante de Deus, reconhecendo que sem Ele você não consegue nada. Um coração quebrantado, contrito, o que quer dizer? Um coração rendido a Deus. Ele não rejeita. Ele não rejeita. Ele não rejeita. Você é filho amado. Você é filha amada. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Hoje nós estamos no 21º, acho, né? 21º dia de 40. Você nasceu para vencer. Deus, Ele tem me usado aqui poderosamente para falar o seu coração. Para falar o meu coração também, porque a mensagem ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta em você e corta em mim também. Quando eu ensino para você, eu aprendo também. Porque as palavras, assim como eu sempre falo, não é minha, é do próprio Deus. Tem coisas que Deus me usa para falar aqui, que eu falo assim, Deus, eu não tinha prestado atenção, eu não tinha essa clareza. E Deus, Ele clareia no meu coração. Ele clareia em mim. Essas lives aqui é tão importante para você quanto para mim. Como é bom
obedecer a Deus. Eu ainda não sei ainda o que Deus tem para mim lá na frente, mas eu dou passos de fé. Eu dou passos de fé e eu sei que nada é por acaso. Eu sei da visão que Deus colocou no meu coração. Eu sei que Deus me chamou para um novo tempo. Quando eu comecei a fazer lives, só pela misericórdia, ainda né? Eu era muito mais tímida ainda. E Deus colocou no meu coração, eu lembro, não tem muito tempo. E eu falei, Senhor, mas não dou conta, não consigo. Tava igual lá, esqueci o nome do profeta, acho que o Jeremias também. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu não sei falar. Mas Deus, ele só diz pra mim, vai. Só vai. Às vezes tem horas que eu erro até nas palavras aqui, porque tem hora que eu vejo, eu não sou muito de ver minhas lives depois não, porque eu vejo os meus erros. Mas eu vejo os meus acertos também. Tem hora que eu ouço a minha mensagem que queima o meu coração, você acredita? Fala assim, Deus, tu és maravilhoso. Isso ali não é de mim não. Não é de mim não, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Quando tem alguma transformação, algum milagre, eu olho assim e falo, Senhor, isso aqui eu não poderia fazer não. É só o Senhor. Quando vejo um testemunho, eu falo assim, que manda pra mim, né? No WhatsApp ou no direct, eu falo, Senhor, isso aqui não é de mim não. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. É tudo pra Ele. Deus, Ele nos chamou para esse tempo. E não podemos reter aquilo que Deus ele nos chamou, porque é Ele que vai nos usar. É Ele que vai nos usar. É Ele que usou Davi. É Ele que usou Moisés. É Ele que usou. Tudo é dele para Ele. Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Deus, Ele quer um despertamento para esse tempo. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Não deixe o ego dominar você. Se ajoelhe na presença do Deus Todo-Poderoso todos os dias e reconheça. Abaixa a servir. Abaixa a cabeça, reconheça Ele. O desejo de Deus nesse tempo é que o povo dele reconheça a Ele. Se humilhe, se converta dos seus maus caminhos e ore a Ele. E Ele vai responder. E Ele vai sarar a terra. E Ele vai sarar essas pessoas. Esse é o desejo de Deus para esse tempo. Lembre-se, dias maus vão vir. Esteja forte na presença de Deus. Esteja ligado com Deus. Não deixe o orgulho. Não deixe a soberba dominar você. Crê em Deus. Crê em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida verdadeira só tem em Jesus. Caminho acertado que está mais alto do que os seus caminhos é errado. É o caminho de Jesus. Verdade é Deus. Só em Jesus. Fora de Jesus, só há mentira, só há engano. Só há o pecado, a podridão, a incerteza. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, obrigada por esse tempo, Deus, na tua presença. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo, por me despertar nessa manhã. Obrigada, Deus, por me trazer aqui nessa live. Por usar a minha boca, por usar, Deus, as minhas palavras nessa manhã. Gratidão, Deus. Gratidão, Deus, é o que move o meu coração por essa oportunidade, Deus. Eu reconheço, Deus. Eu reconheço, Pai, que sem o Senhor eu nada sou. Eu reconheço que sem a tua graça, a tua bênção sobre a minha vida, Pai, o que seria de mim, Deus? Pai, eu te peço. Perdoa essas vidas, perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. Perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes ceder às tentações. Ceder, meu Pai, esse sentimento de orgulho, o ego, a soberba. Pai, nos perdoa, Deus.
Nos limpa, nos purifica, nos santifica, Pai, nesse momento. Nós te pedimos, ó Pai. Nós nos quebrantamos, ó Pai, diante da Tua presença, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, só o Senhor, ó Pai, na nossa vida. Tudo vem de Ti, Pai, e tudo é para Ti, Senhor. Nos desperta para esse tempo, Pai, eu te peço, desperta essas vidas para esse tempo, para cumprir o propósito que o Senhor já colocou em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. É que nós oramos, é que eu coloco diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, essas vidas, ó Deus, e eu ministro sobre elas. Bênção dos céus, bênção do Senhor, que enriquece, Pai, e com ela não vem nenhuma dor, nenhum sofrimento. Que essa pessoa que me ouve agora, Pai, venha receber a paz do Senhor, venha receber, ó Pai, a alegria do Senhor, venha receber a justiça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro, Pai. Que essa pessoa, ela sinta paz, que excede todo entendimento e inundar, Pai, o coração dela, a mente dela nesse momento, ó Deus. Que ela venha reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, porque é o Senhor que vai endireitar, Pai, todas as veredas da sua vida. É o Senhor, Pai, que vai limpar e purificar e santificar. O Senhor só busca, Pai, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração, resumindo, Pai, um coração disponível em obedecer ao Senhor, em cumprir o propósito do Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. E quem recebe fala amém. Fala, eu recebo essa palavra na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo essa correção. Eu recebo essa disciplina na minha vida no dia de hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E seja mais do que vencedor. Em nome de Jesus, seja mais do que vencedora. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. E eu volto aqui amanhã para trazer a mensagem que não é minha, mas é do próprio Deus. Para a sua vida, para a nossa vida. Porque nós nascemos para vencer. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para conquistar tudo que Deus ele preparou já para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Então se alegre nesse dia, viva esse dia, um dia memorável, um dia maravilhoso. Faça o que precisa ser feito, cuida da sua saúde, faça um exercício físico, semeie as boas novas de Jesus e seja feliz. Porque é para isso que você foi chamado. Não foi para ficar chororô, não. Não foi para ficar cabisbaixo, não. A palavra de Deus veio para nos repreender, sim. Mas para nós levantarmos com alegria no nosso coração. Porque Deus, ele repreende aquele que ama. E Jesus, ele te ama. Jesus, ele me ama. E isso é o importante. Em nome de Jesus. Isso que faz a diferença na nossa vida. Então vamos viver a vida. Vamos desfrutar essa vida com alegria no nosso coração. Que só o dia só começou agora. Começou agora o dia. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Beijo no seu coração. Beijo.